Olá, bem-vindo ao Vivat, o seu programa de música erudita. A criação, roteiro e apresentação são minhas, sou Evandro Oliva. O programa de hoje traz o compositor italiano Rossini. Foi um compositor erudito muito popular em seu tempo, que criou 39 óperas, assim como diversos trabalhos para música sacra e música de câmara. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão O Barbeiro de Sevilha, tenho certeza que você já ouviu esse nome, A Cinderela e Guilherme Tell. Gioacchino Antonio Rossini nasceu numa família de músicos em Pesaro, cidade na costa do Mar Adriático, na Itália. Seu pai, Giuseppe, era um trompetista e inspetor de matadouros, e sua mãe, Anna Guidarini, era uma cantora filha de um padeiro. Os pais de Rossini começaram cedo sua educação musical, e aos 6 anos de idade ele já tocava o triângulo na banda de seu pai. O pai de Rossini simpatizava com a Revolução Francesa e deu as boas-vindas às tropas de Napoleão quando elas invadiram o norte da Itália. Isto tornou-se um problema quando os austríacos restauraram o antigo regime em 1796. O pai de Rossini foi preso e sua mãe o levou a Bolonha, onde ela passou a ganhar a vida como cantora nos diversos teatros da região da Romanha, onde seu pai eventualmente pôde juntar-se a eles. Durante todo este tempo, Rossini frequentemente foi deixado sob os cuidados de sua avó, já idosa, que não podia controlar efetivamente o garoto. Após o retorno de seu pai, Rossini permaneceu na Bolonha sob os cuidados de um talhante de porcos, enquanto seu pai tocava a trompa nas orquestras dos mesmos teatros em que Anna cantava. O garoto teve aulas de cravo por 3 anos com Giuseppe Prinetti de Novara. Este seu professor costumava tocar as escalas com apenas 2 dedos. Paralelamente à sua profissão musical, tinha um emprego como vendedor de bebidas alcoólicas e uma propensão para adormecer de pé. Tais qualidades tornaram-no objeto de ridicularização por parte de seu pupilo. Através da amigável interposição do Marquês Cavalli, a sua primeira ópera, La Cambiale di Matrimonio, foi produzida em Veneza quando ele era um jovem de apenas 18 anos. No entanto, 2 anos antes já tinha recebido o prêmio no Conservatório de Bolonha para sua cantata Il pianto di armonia sulla morte de Orfeo. Entre 1810 e 1813, em Bolonha, Roma, Veneza e Milão, Rossini seguiu produzindo óperas de sucesso variável. A memória destas obras foi suplantada pelo enorme sucesso de sua ópera Tancredi. Rossini continuou a escrever óperas para Veneza e Milão durante os anos seguintes, mas a sua recepção era fria e, em alguns casos, insatisfatória após o sucesso de Tancredi. Em 1815, retira-se para sua casa em Bolonha, onde Domenico Barbaia, o empresário do teatro de Nápoles, concluiu um acordo com ele para tomar a direção musical do Teatro San Carlo e do Teatro del Fondo, em Nápoles, escrevendo para cada um deles uma ópera por ano. Seu vencimento deveria ser 200 ducados por mês. A este valor se juntaria uma parte dos lucros das mesas de jogo instaladas no ridotto do teatro, que se elevava a cerca de 1.000 ducados por ano. Era um bom dinheiro. Este era um acordo extremamente lucrativo para qualquer músico profissional nessa altura. A sua mais famosa ópera foi apresentada em 20 de fevereiro de 1816 no Teatro Argentina, em Roma. O libreto de Cesare Sterbini, uma versão da polêmica peça Le Barbier de Séville, era o mesmo que havia sido utilizado por Giovanni Paisiello no seu próprio Barbiere, uma ópera que tinha se beneficiado de popularidade na Europa durante mais de um quarto de século. Mais tarde, Rossini afirmou ter escrito a ópera em apenas 12 dias. Foi um estrondoso fracasso quando fez a sua estreia como Almaviva. Os admiradores de Paisiello ficaram extremamente indignados, sabotando a produção, assobiando e gritando durante todo o primeiro ato. Já imaginou? Contudo, pouco tempo depois da segunda apresentação, a ópera tornou-se tão bem sucedida que a fama da ópera de Paisiello foi transferida para a de Rossini, para quem o título O Barbeiro de Sevilha passou como um patrimônio inalienável. Entre 1815 e 1823, Rossini produziu 20 óperas. Talvez você deve estar imaginando o Barbeiro de Sevilha, onde é que eu já ouvi esse nome?
Eu não sei, mas você sabe disso aí, né? Desenho do Pica-Pau e aí vai. Entre 1815 e 1823, Rossini produziu 20 óperas. Destas, Otello foi o clímax da sua reforma da ópera séria e oferece um sugestivo contraste com o tratamento do mesmo assunto numa altura semelhante de desenvolvimento artístico pelo compositor Giuseppe Verdi. No tempo de Rossini, o desfecho trágico foi tão mal recebido pelo público que tornou-se necessário inventar um final feliz para Otello. Em 1823, por sugestão do gerente do King's Theatre, em Londres, foi para a Inglaterra sendo muito festejado na sua passagem por Paris. Na Inglaterra, foi agraciado com um generoso acolhimento que incluiu ser apresentado ao rei Jorge IV. Em 1824, tornou-se diretor do Teatro Italiano de Paris e, quando a corte chegou ao fim, foi recompensado com o gabinete de compositor-chefe do rei e inspetor-geral da canção na França. Com a idade de 32 anos, Rossini entrou em semi-aposentadoria com independência financeira. Isso é que se diz de um músico bem-sucedido, né? Bem diferente da maioria de todos nós. A produção de seu Guilherme Tell em 1829 marca o final da sua carreira como escritor de óperas. A música é notável pela sua liberdade relativamente às convenções descobertas e utilizadas por Rossini nas suas obras anteriores, e marca uma fase de transição na história da ópera. Embora seja uma boa ópera, hoje em dia raramente é ouvida na íntegra, pois a sua versão original tem uma duração superior a 4 horas. Em 1829, Rossini voltou para Bolonha. Sua mãe tinha morrido em 1827 e ele estava ansioso por estar com seu pai. Diligências com vista ao seu regresso a Paris com um novo acordo foram afetadas pela abdicação de Carlos X e pela Revolução de julho de 1830. Rossini, que considerava o tema de Fausto para uma nova ópera, regressou a Paris em novembro daquele ano. 6 movimentos do seu Stabat Mater foram escritos em 1832 e os restantes em 1839, o ano da morte de seu pai. O sucesso desta obra é comparável com os seus sucessos em óperas, mas seu comparativo silêncio durante o período de 1832 até a sua morte, em 1868, faz sua biografia parecer quase a narrativa de 2 vidas. Uma vida de rápido triunfo e a longa vida de reclusão, do qual os biógrafos nos dão imagens na forma de histórias de sagacidade cínica do compositor, as suas especulações na cultura de peixes, a sua máscara de humildade e indiferença. Sua primeira esposa morreu em 1845 e em 1846 ele casou com Olympe Pélissier. Distúrbios políticos levaram Rossini a abandonar a Bolonha em 1848. Depois de viver durante um tempo na Florença, instalou-se em Paris em 1855, onde sua casa era um centro da sociedade artística. Ele morreu em sua casa de campo, em Passy, numa sexta-feira, 13 de novembro de 1868, e foi sepultado no cemitério Père-Lachaise, em Paris, na França. Em 1887, os seus restos mortais foram transferidos para a Basílica de Santa Cruz, em Florença, onde agora repousam. E assim chegamos ao final de mais um Vivat. Muito obrigado por sua audiência. Te convido a conhecer o meu trabalho como cantor, só acessar o site evandrooliva.com ou procurar nas plataformas digitais de áudio. Eu sempre te lembro, mas vai mais uma vez. Deixo aqui uma playlist com indicação de obras do autor para que você conheça um pouquinho mais. Eu te espero como sempre no próximo Vivat. Até mais!